Falamos para 502 cidades do estado de São Paulo aqui no SBT. SBT Interior, SBT Central, SBT Ribeirão Preto, VTV SBT. Prazer estar com vocês, levando notícias locais da nossa região. Bom, 3 pessoas foram presas em um desmanche de motos. Isso daí aconteceu pela Polícia Civil, né? Já era essa investigação, já estava sendo feita há muito tempo atrás. Os agentes receberam uma denúncia, né, de uma movimentação intensa numa casa. Várias motos chegaram e neste local aí, dá uma olhada na quantidade de peças, gente. São caixas e caixas de peças. Isso que chamou a atenção da polícia, porque teve uma denúncia, a polícia foi até o local. Os investigadores começaram a monitorar a casa, porque quando eles recebem a denúncia, eles não entram de uma vez na casa. Eles vão monitorando. E às vezes eles recebem a denúncia e ficam monitorando 1, 2 meses, 3 meses, para tentar entender e ver quem são realmente os bandidos que estão lá no local. É um trabalho de frieza da Polícia Civil, né? É um trabalho de frieza, mas é um trabalho que vale a pena um resultado. Os agentes encontraram 32 quadros de motos, além de centenas de peças desses veículos. 3 pessoas foram presas. 2 deles já tinham diversas passagens pela polícia e receptação deste próprio crime, né, do crime de descaminho. O terceiro detido tinha ido ao local para comprar peças de moto roubada. Acabou sendo preso em flagrante. Quando a pessoa compra a peça roubada, ela fortalece o crime do roubo. É simples assim. Né? E tem um problema no nosso país. Tudo é caro, porque o imposto é caro. Então, como tudo é caro e o imposto é caro, muitas pessoas acabam querendo comprar barato, para não pagar caro, para não pagar imposto, e acabam comprando peça roubada. Mas fortalece o crime. Aí é uma roda gigante que não para. É aquela roda gigante que não para do crime, né? Bom, agora tem um flagrante da vida real. Imagens de câmeras de segurança flagraram um assalto que aconteceu em Campinas. Uma mulher aguardava para entrar em um escritório. Um criminoso armado chegou a atacar a vítima. Dá uma olhada só aí nas imagens. Ó. Dá uma olhada só. Desespero da mulher, claro. Ele agrediu a mulher, forçou a entregar o celular. A vítima tentou ainda resistir, perigoso, né? O ladrão conseguiu levar o celular, também o carro dela. Mas antes de fugir, tinha essas imagens aí, a gente acabou vendo. Olha o desespero da mulher. Né? Saltou, agrediu ela e pegou ainda, aí ela estava armada. Não, mas o perigo é esse, né? A mulher desesperada ali, ele é armado. Perigosíssimo, perigosíssimo, perigosíssimo. Ela deveria ter entregado até mais fácil o celular. É que eu acho que ela ficou tão desesperada que ela não sabia se ele queria levar ela, se ele queria só o celular. Eu acho que ela entrou em desespero ali, mas isso daí é normal, né? Isso é normal, claro. Poderia estar pensando que era sequestro, é claro. Eu acho que sim, na cabeça dela. Eu acho que sim. Bom, se tiver imagens desse bandido aí, diz que denúncia, hein? Diz que denúncia aqui. O número é 181. Vamos pôr a imagem de novo, porque o rosto dele está aparecendo bem, né? Olha lá, é 181, diz que denúncia. 181, olha lá a cara do... Bom, a notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela da verdade. Roda! Faz apenas 2 anos que este homem conseguiu começar a falar sobre os abusos que ele sofreu na infância, dos 3 aos 9 anos. O primeiro estupro que eu sofri foi de um padre. Ele frequentava a nossa casa. Esse mesmo padre abusava sexualmente do meu irmão também. E aí depois eu comecei a sofrer abusos do meu irmão e de pessoas muito próximas, né? Um familiar e vizinhos. No total foram 5 abusadores. Como não houve denúncias, nenhum deles pagou pelo crime. Já a vítima levou mais de 60 anos até entender os crimes sexuais que foi alvo. Eu tenho consequências físicas até hoje, mas o problema maior é psicológico, é emocional, porque as tuas referências ficam totalmente distorcidas. Então, aprender a dizer não, aprender a validar os próprios sentimentos, tudo isso daí interfere.
Para barrar o ciclo de violência, que na maioria das vezes começa na própria família, o Senado aprovou nesta semana projeto que retira o sigilo do nome de acusados de abuso sexual que tenham sido condenados em primeira instância. Eles também terão que ser monitorados por dispositivo eletrônico. O projeto prevê também a criação de um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais. Os nomes dos criminosos vão estar nessa lista depois que os processos na Justiça não tiverem mais a possibilidade de recurso. Será dos tribunais de justiça nos estados a tarefa de regulamentar o banco de dados. E os nomes vão ficar para consulta pública, mesmo 10 anos depois do cumprimento da pena. A autora da proposta, a senadora Margarete Busetti, acredita que não haverá vetos por parte do Planalto. Tivemos votações por unanimidade nas duas casas. Tivemos junto o governo e a oposição. Por isso, acredito numa sanção sem vetos e rápida. Apenas 10% dos casos de abuso sexual na infância são denunciados à polícia, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A advogada Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, que trata do enfrentamento ao abuso sexual, lembra que já existe um banco de dados de estupradores usado em investigações da polícia. Ela tem receio de que o cadastro público não tenha impacto na mudança dessa estatística. Qual é a relação entre um cadastro nacional e o crime que tem esta característica, né? Então, essa é a minha preocupação, se não vai ser simplesmente uma forma de expor as pessoas. Tem estudos que mostram que só 20% das pessoas presas por estupro de crianças são diagnosticadas como pedófilos. É uma violência estrutural da nossa sociedade. Nós somos um país permissivo com a violência sexual, inclusive quando a gente mantém o silêncio sobre ela. Vanessa, fundadora de uma ONG que acolhe vítimas desse tipo de crime, acredita que o uso do cadastro por escolas e outras entidades que trabalham com crianças poderá ser efetivo. Elas vão precisar ter essa obrigatoriedade de acessar essas informações, né? Porque senão não vai funcionar. Quando forem contratar algum profissional, saber se aquele profissional tem alguma condenação ou tem alguma passagem por algum crime de estupro ou violência sexual contra a criança, né? E a gente não para no programa Voz da População, mas a gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, a gente já volta, hein? Não saia daí. Bom, agora a gente vai para um quadro Qual é o Preço? O que subiu, o que caiu, qual é o impacto na economia? Roda! É do tipo de azeitona que vai surgir a variação do verde intenso ao amarelo dourado. No preparo de comidas ou como convidado na finalização de uma salada ou prato. O azeite é praticamente unanimidade. Tem que ter aquele 0%, 0,5%, né? O problema é que o preço desse tipo de óleo vegetal disparou e cresceu também a falsificação do produto por todo o país. Essa carga de 2.000 litros foi apreendida em Londrina, no Paraná. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, este ano foram apreendidos quase 100.000 litros de azeite falsificado. O volume é 18% maior que o total de apreensões realizadas em 2023. A ABCF encaminha as informações para as polícias, para a Receita Federal, para a Vigilância Sanitária, para o MAPA, para que sejam tomadas as medidas de busca e apreensão imediatas nesses locais. Nas fraudes, óleos vegetais mais baratos são vendidos como se fossem azeite. Em alguns casos, as quadrilhas engarrafam até mesmo óleos impróprios para o consumo, como o azeite lampante, usado como combustível em lamparinas. Olhando assim, é difícil perceber a diferença, mas a estimativa da Associação Brasileira de Combate à Falsificação é de que cerca de 20% dos azeites disponíveis no mercado brasileiro sejam falsificados. E você? Sabe identificar se o produto é falso? Hoje em dia, o que não pode ser adulterado, né?
Não imaginava, mas existe. É que eu tenho visto o preço do azeite bem alto no mercado, né? Então jamais imaginaria que seria falso. É complicado, né? Tem que ficar muito esperto com isso. É difícil mesmo ter certeza da autenticidade do produto, mas o preço é um bom indicador. Se o produto está muito barato, pode se tratar ou de um produto falsificado ou de um produto roubado. Em segundo lugar, verificar sempre as condições daquele produto. O que eu quero dizer? A rotulagem, o lacre, o odor do produto, o sabor do produto. E hoje é o grande dia das eleições americanas, hein? Hoje é o dia, se a gente vai eleger é o duelo, hein? Donald Trump ou Kamala Harris? Kamala Harris ou Donald Trump? Né? E para falar sobre esse momento, que é importante, né? Porque é um momento importante para o mundo inteiro, não só para os Estados Unidos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro acompanha todo esse processo das eleições nos Estados Unidos. Vai falar aqui no programa Voz da População, é um tema muito importante. E ele, que é um parlamentar que fala 5 línguas, é um poliglota na realidade, né? Muito inteligente o Eduardo Bolsonaro. E ele tem viajado também em muitas partes do mundo para mostrar o país, para mostrar o Brasil, para falar sobre a realidade do Brasil, mas também ele tem muita relação com Trump. Isso é uma realidade. O Eduardo Bolsonaro, ele é muito amigo da família Trump, né? Então ele está lá nos Estados Unidos acompanhando. Vamos entender, quero entender, Eduardo, aí o que você vai trazer para o nosso telespectador. Roda! Cada estado aqui dos Estados Unidos tem a sua própria legislação eleitoral. E tem alguns estados onde é dado mais importância, que são chamados swing states, os estados que por vezes votam à direita e por vezes votam à esquerda. O candidato presidencial que ganhar, por exemplo, um estado, ele leva todos os votos dos delegados daquele estado. E assim é feita a campanha e a eleição nos colégios eleitorais norte-americanos. Um dos principais estados é a Pensilvânia, onde na última eleição o Biden ganhou com uma diferença, uma margem de 80 mil votos a mais do que o Trump. Nesse momento, na Pensilvânia, que já ocorre a apuração dia após dia, porque são vários dias abertas à eleição para que os eleitores venham a comparecer e dar o seu voto, lá, neste momento, o Trump tem uma vantagem a mais de 435 mil votos. Uma tendência que, se for seguida pelos outros swing states, dará uma vitória folgada ao presidente Donald Trump. Porém, Trump já vem alertando para as possibilidades de fraude nessa campanha que cada vez está mais quente. Depois de Kamala Harris ter dito a uma pessoa da plateia que no seu comício gritou, né, que Jesus Cristo é o rei, ela ter dito a ele que ele estava no comício errado, agora mais uma polêmica envolvendo Joe Biden, que disse que os apoiadores de Trump são lixo. Em resposta, Donald Trump apareceu em um ato de campanha eleitoral dirigindo justamente um caminhão de lixo, aproveitando, né, do marketing para catapultar a sua imagem e dizer que realmente ele é uma pessoa preocupada com o povo, preocupado com imigrantes, preocupado com o desemprego. Não à toa, ele fez o maior corte de impostos da última década dos Estados Unidos e reduziu o desemprego para patamares historicamente baixos aqui dentro dos Estados Unidos. É por essa e outras que o americano cada vez mais tem saudade de um presidente que não fazia guerra e realmente se preocupava em unificar todos os Estados Unidos. Que Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. E a informação não para aqui na tela do SBT. Preste atenção nesta matéria. Olha só. A sirene que toca para salvar vidas dessa vez seria usada a serviço do tráfico. Parte da maconha foi encontrada dentro desta ambulância. Um veículo acima de qualquer suspeita, que facilmente despistaria uma abordagem policial. O plano foi descoberto depois que a polícia de São Paulo foi alertada por agentes do Rio de Janeiro de que aqui neste estacionamento, em Guarulhos, na Grande São Paulo, tinha uma grande quantidade de drogas. A carga estava prestes a ser transportada para abastecer o tráfico carioca, um trajeto de mais de 400 quilômetros. Quando os agentes chegaram ao local, 2 homens saíram pelo portão, em direção a um carro estacionado do lado de fora, que faria a escolta da droga. A ambulância estava dentro do estacionamento. A dupla foi abordada e rendida. Um terceiro homem fugiu pelo telhado, assim que notou a presença dos policiais. Um dos suspeitos admitiu ser o dono do carro e ter alugado a ambulância para o transporte do entorpecente.
Mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida. Os criminosos vão responder por tráfico de drogas. O número de casos envolvendo a apreensão de maconha no país tem aumentado nos últimos 10 anos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 3 mil toneladas na última década, um crescimento de mais de 80%. E agora tem mais informações chegando na nossa região. Giro Cidade. Roda a vinheta. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi executado em um estacionamento na cidade de Franca. Nas imagens é possível ver o momento em que a vítima, identificada como Roberto Eduardo da Mata Júnior, de 35 anos, estava ali chegando no local. O passageiro desceu e chegou ali cumprimentar Roberto, que estava falando no telefone. Em seguida, o motorista desce e efetua vários disparos em direção à vítima, que foi atingida no rosto, tórax e abdômen. Outro indivíduo também estava armado e também efetuou vários disparos. A equipe de resgate foi acionada, mas foi constatado que, infelizmente, a vítima não resistiu e acabou perdendo a vida ainda no local. O corpo de Roberto foi encaminhado para o IML. A Polícia Civil agora segue investigando para tentar descobrir a autoria desse crime. A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem na rodovia Anhanguera, em Orlândia, por tráfico de drogas. Ele seguia em uma moto e desobedeceu a ordem de parada das equipes. Ele tentou fugir ali, entrando em um canavial próximo ali às margens da rodovia. Em um certo momento, ele abandonou a moto e tentou se esconder ali, fugindo a pé pela vegetação. Porém, ele foi detido pelas equipes e encaminhado até a Central de Polícia Judiciária. Foram encontrados ali, junto com esse homem, uma grande quantidade de cocaína, pinos ali de cocaína, prontos para a venda, além de uma quantia em quase R$2.000. O homem já tem diversas passagens e é conhecido nos meios criminais por roubo, tráfico de drogas e também por furto. Agora ele foi preso novamente, toda a droga que estava com ele e o dinheiro foi apreendida e ele segue à disposição da Justiça. A equipe de monitoramento da Garra da cidade de Cássia recebeu um alerta em que criminosos estavam furtando uma loja. Rapidamente, as equipes chegaram no local e conseguiram deter os 2 criminosos, que foram presos em flagrante e vão responder aí pelo crime de furto. No local, vários sacos ali continham perfumes. O prejuízo seria de mais de R$500 mil. Porém, todos os objetos foram apreendidos e devolvidos para o proprietário. Agora os 2 criminosos vão responder e estão à disposição da Justiça. E a notícia não para aqui na tela do SBT. Um caminhoneiro de 23 anos foi preso em flagrante com 4.500 quilos de maconha escondidas na carroceria em Birigui. Dá uma olhadinha na tela aí, é impressionante a quantidade de droga, gente. Olha isso aí. Olha a quantidade de droga. Vocês estão entendendo o que eu estou entendendo? Olha só o tamanho do detalhe desse caso aí, da quantidade de maconha. Vocês estão entendendo? O motorista havia aí acionado a polícia militar e revelado que tinha sido vítima de sequestro. Olha só o que ele falou. Ele falou que tinha sido vítima de sequestro. Os policiais encontraram um homem bastante nervoso e com ferimento no pé, ainda no joelho. Ele disse aos PMs que vinha de Mato Grosso do Sul e dirigiu o caminhão de um tio para entregar uma carga na cidade de Birigui. Quando foi abordado, por suspeitos aí, armados. Porém, ele foi pego na contradição. Quando os PMs começaram a fazer perguntas para ele, porque vocês entenderam, gente, o que eu estou falando? Ele parou para a polícia, ele que parou o caminhão, ele que parou, falou que tinha apanhado, falou que... vocês estão entendendo a loucura? Só que aí é uma viagem total do cara. Aí, quando os PMs começaram a fazer pergunta para eles, pergunta, aí os agentes sentiram eles acabaram começando a sentir um cheiro de maconha vindo no ar. Um cheiro de maconha, porque olha o tamanho da quantidade de maconha, parece uma piscina de maconha. É uma piscina isso aí de maconha. Olha lá,
É brincadeira. Bom, caminhão que estava com as placas trocadas ainda, né? O caminhão era roubado, o cara chega, para todo quebrado, falando que apanhou, inventando uma baita de uma história. Só tem doido, gente, só tem doido. Foi preso, claro que foi preso. Foi preso, está preso o motorista. Agora ele vai ter que falar tudo, né? Que história maluca, né? Bom, agora a gente vai participação do povo. É Zap da população. Povo reclama e a gente resolve. Roda aí. É DDD 11 967836666. Falamos aí com 502 cidades do nosso estado de São Paulo e esse quadro é muito legal que a gente resolve os problemas. O povo reclama, a gente vai atrás de resolver. Marcos Vinícius, da cidade de Mococa, procurou a gente para reclamar da situação da rua dele, da cidade dele. É uma rua Niterói, mas a cidade é Mococa. Roda aí. Já teve recapeamento, ó. Não sei quando foi feito, mas esse bairro aqui já faz um bom tempo que tá nessa situação que é essa rua. Olha isso aqui. Só lembrando que a rua de cima foi feito o recapeamento. Bom, muito obrigado aí, Marcos Vinícius, por acreditar no nosso trabalho. A rua dele é um queijo suíço, a gente sabe, a gente deu para ver aí, é um verdadeiro absurdo, né? Essas ruas do bairro precisam ser recapeadas. A reclamação, claro, paga o carnê de IPTU, tem todo o direito de reclamar. A gente procurou a prefeitura e eles não responderam para a gente. Vamos continuar reclamando com a prefeitura de Mococa até o fechamento dessa edição, eles não responderam. Mas se nos próximos dias responder, a gente vai e fala com você, ok? Vamos continuar ainda tentando falar com eles. É selfie do povo agora. O povo gosta de tirar foto com Paulo Mansur. Paulo Mansur, vamos lá. Tá certo. Põe aí o povo na tela. O povo na tela. O povo na tela. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por me assistir. Obrigado por me parar na rua. Paulo, eu te assisto todo dia. Paulo, não sei o quê. Paulo, eu gosto do zap da população. Obrigado pelo carinho, meu povo, por me parar, sempre falar comigo. Às vezes as pessoas me param falando, mas é você mesmo? Mas é você mesmo? Sou eu mesmo. Bom, agora a reclamação na tela é do Eriton. Ele é de São José do Rio Preto. Procurou a nossa equipe para falar, fez um apelo, né? Na realidade, ele precisa de uma cirurgia para retirar pedras do rim. Nossa, pedras do rim, gente, deve doer pra caramba. Ele não está conseguindo. Roda aí. Eu estou precisando fazer a cirurgia de retirada de pedra do rim, cálculo renal. Eu fui mandado aqui a primeira vez para o Hospital Norte aqui da cidade, há pouco inaugurado. Só que por falta de equipamento de sondas, não realizaram a cirurgia. E de novo fui remanejado para o Hospital AME aqui, Hospital Estadual de Rio Preto, né? João Paulo II. No Hospital João Paulo fiz 2 consultas. A primeira para exames e a segunda para assinar os papéis, o retorno, né? Para fazer a cirurgia. Já está tudo ok, tudo assinado. Isso do dia 2 de agosto desse ano. Só que até agora eu não tenho nenhuma data, já vai fazer 90 dias. Tá certo. Muito obrigado, Eriton, aí por participar. Sofrendo com pedras no rim, muitas dores, dificuldade para urinar. Nosso telespectador é atendido no AME de Rio Preto. E o pessoal nunca informa sobre a cirurgia dele. É um direito dele, ele tem esse direito, né? Ele está na nossa Constituição, inclusive. E diante disso, a minha equipe procurou a Secretaria Estadual de Saúde para saber o que poderia ser feito. Até o fechamento dessa edição, a gente não recebeu nenhuma resposta, mas eles vão responder, eu tenho certeza. E nos próximos dias a gente vai informar você, ok? Fica tranquilo que vai dar certo. Se você tem alguma reclamação aí da sua cidade, traz para cá, vamos tentar ajudá-los, tá? DDD 11 96783 6666, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Campinas, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Bauru, Marília, tantas cidades. Obrigado pela audiência. E a informação não para aqui no SBT. Agora a gente vai de notícia, de matéria. Roda! Com
Com dificuldade, o idoso caminha pela calçada. De repente, se desequilibra e cai. Vários motoristas passam sem prestar socorro. 2 minutos depois, ele é atropelado. Seu Edmundo tinha 89 anos e morava em Curitiba, onde aconteceu o acidente. Quando meu pai desmaiou, ele ainda tinha vida. Ele teve um mal súbito e tinha vida. E foi constatado que na certidão de óbito dele, a causa mortis foi o atropelamento. Só nos primeiros 6 meses deste ano, 8 pacientes com mais de 60 anos, vítimas de atropelamento, foram atendidos por dia em unidades de saúde do SUS em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. A gente tem a perda de massa muscular, a gente tem uma perda da densidade óssea, densidade mineral óssea, a gente tem uma perda da qualidade, da capacidade de ouvir ou mesmo de enxergar. Tudo isso são funções fundamentais para você andar em segurança. Na capital paulista, 98% dos idosos não conseguem atravessar a rua enquanto o semáforo está aberto para os pedestres. A conclusão é de uma pesquisa da Universidade de São Paulo, que constatou que o tempo para a travessia é insuficiente. Aqui, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, nós flagramos situações que comprovam essa dificuldade. A corridinha no meio da rua, a indecisão se vai ou se fica, fazem parte da rotina. Eu procuro calcular, avaliar direitinho, tá? E se não dá tempo, eu espero. O melhor jeito de prevenir é respeitar a sinalização e não arriscar nunca. Até de mãos dadas, a segurança deve ser redobrada. Tem que ter 4 olhos atentos. Sim. E anjo da guarda junto. E reveja algum momento do nosso programa no nosso canal do YouTube, A Voz da População. Me siga nas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. É um prazer estar com vocês todos os dias aqui no SBT. Amanhã nos vemos no mesmo horário. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.